Oi pessoal, conforme prometido, estamos aqui hoje e hoje nós vamos fazer um vídeo bem interessante, bem instrutivo sobre prótese de silicone e problemas relacionados com a prótese de silicone. Para me ajudar nesse vídeo, eu convidei a doutora Ana Dias Salvador, que é mastologista da rede Mater Dei de Saúde. Ana, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. Coisa boa. Vamos esclarecer muitas dúvidas. Com certeza. Tá? Para começar, eu queria dizer o seguinte: todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer se sentir completo, e principalmente as mulheres, elas têm um arsenal disponível que é a prótese de mama. Ou por conta de uma gravidez, de uma amamentação, ou por conta de um defeito congênito, ou uma deformidade adquirida, como uma cirurgia para tratar câncer de mama. E para resolver isso, elas se submetem a uma cirurgia de implante de prótese de silicone na mão. Mais ou menos no Brasil, se eu não me engano, acho que são 300 mil cirurgias de implante de prótese de mama todo ano, que é bastante Muita coisa. gente, né? Muita gente, né? E nós, como médico, a nossa principal função é informar os pacientes. Os pacientes têm que ser informados. Então a gente sempre fala, uma cirurgia plástica, uma cirurgia de prótese de mama, a gente tem complicações. Então pode dar infecção, pode ficar assimétrico, um lado pode ficar diferente do outro, o que é normal. Há tempos a gente informa também que pode ter contraturas capsulares, né? E agora, mais recentemente, estamos informando os pacientes também que a prótese de mama pode causar tumores, como o linfoma, não é isso mesmo? Isso. E também a nossa, agora mais conhecida, né? A síndrome ásia, né? Que nós vamos explicar mais para frente. Bom, eu acho assim que é muito importante essa abordagem, né? Como você falou, Etienne, que a gente sabe que hoje em dia a procura por estética, por se conhecer melhor e desejar padrões melhores no seu corpo, fazem com que os pacientes procurem procedimentos, né? E toda vez que a gente vai indicar procedimento, a gente tem que pesar sempre os riscos e benefícios, né? As próteses, elas são ferramentas muito utilizadas e que com certeza é um progresso na medicina, né? E em atingir esse padrão estético. Então é uma ferramenta que a gente usa com muita frequência, né? E é uma ferramenta muito bem estabelecida e muito segura, mas que existem sim os seus riscos, né? E que isso tem que ficar claro. Então a gente vai tentar aqui responder um pouquinho as perguntas que chegaram, né? Sobre a doença do silicone e tentar também tranquilizar os pacientes que desejam ser submetidos a procedimentos estéticos ou que já utilizam próteses, né? Exatamente. Para que tudo fique muito bem esclarecido. O nosso principal objetivo aqui é tranquilizar as pessoas. Com certeza. Igual a Ana falou, quem está querendo fazer uma cirurgia e também, principalmente também, né, quem já fez a cirurgia. Exatamente. Para não ter nada de pânico. Então, assim, para começar a conversa, eu vou fazer um pequeno resumo, a Ana vai me ajudar. A prótese de silicone, ela muito, mas muito raramente mesmo, mais ou menos entre 0,8% e 2%, isso no mundo inteiro, pode causar alguns problemas. Por exemplo, as doenças relacionadas ao silicone, que pode ser simplesmente uma contratura capsular, o que muita gente tem, que é de fácil tratamento, ou até mesmo um linfoma, que não é um câncer de mama, né?
A gente pode falar isso? Isso, Não é um câncer de mama. Na verdade, ele é um câncer na mama. É diferente de câncer de mama, Isso, né? não é um câncer originado pela glândula mamária, né? Não é um câncer que é o câncer de mama que a gente já conhece bem estabelecido, né? Que é aquele que a gente faz o rastreamento com a mamografia a partir dos 40 anos, ou o acompanhamento dessa mulher ou do homem quando existe história familiar numa idade antes dos 40 anos, quando indicado. É uma doença que é causada por um fator externo que a gente coloca na mama, que nesse caso pode ser a prótese mamária ou o expansor, né, quando a gente tem que utilizar em alguns casos. E é muito raro. E é muito raro. Mais ou menos quantos por cento? É menos de 2%. Menos de muito 2%, raro, sabe? de todos os milhões de pessoas, todas as milhões de mulheres que têm prótese de mama podem desenvolver esse linfoma. Isso. E que é de muito fácil tratamento. Você faz uma excisão, um explante em bloco, que significa retirar a prótese e a cápsula, que é aquele tecido cicatricial que fica em volta da prótese. Exatamente. E o problema está resolvido. Exatamente. Né? O outro lado da moeda, vamos dizer assim, da prótese de silicone, que ela é um elemento externo ao corpo, assim como qualquer outra coisa. Preenchedores faciais, próteses de ortopedia, o que mais? Vacina. Vacinas que a gente está injetando coisas estranhas no corpo. Poeira pode causar, até poeira assim, de própria poluição pode causar. Isso tudo gera uma reação inflamatória, uma doença autoimune. Essas coisas são gatilhos para poder gerar essa doença autoimune. Isso. E elas podem ter sintomas muito vagos, né? Queda de cabelo, insônia, cansaço, fadiga, né? Sudorese, às vezes insônia, dificuldade de dormir. São sintomas muito inespecíficos, né? Assim, e que muitas vezes podem também estar relacionados com doenças autoimunes, mas principalmente em pessoas que já são susceptíveis. Então, assim, já respondendo também, já engatilhando algumas respostas de milhões, não? Uma enxurrada de perguntas que nós tivemos no Instagram e no nosso WhatsApp também. Elas têm esse tanto de sintoma, todos inespecíficos, mas também não existe um exame específico, né? Vamos fazer lá, qual que é o exame para ver se o paciente tem a síndrome de Ásia? Não existe. Não. Na verdade, assim, a síndrome de Ásia é uma síndrome muito, muito rara, né? Que ela foi mais recentemente reconhecida a partir de 2011 e foram mais ou menos 4.400 casos descritos, né? E a gente sabe que o silicone, ele pode ser um agente adjuvante e que pode sim desencadear fatores autoimunes, mas principalmente em pessoas predispostas. E nessas pessoas que desenvolvem esses sintomas, existem alguns anticorpos que podem estar presentes, mas a gente ainda não consegue fazer uma relação causal entre o silicone exatamente e essas doenças autoimunes. A gente não sabe se a paciente já ia desenvolver essa doença, né? Então, infelizmente... É tipo uma coincidência, ela já ia ter a doença, coincidentemente ela colocou a prótese e desenvolveu a doença que ela já ia ter mesmo. Pode ser que sim. A prótese ela pode desencadear essa inflamação crônica e gerar uma resposta autoimune, mas a paciente ela pode ser que ela já desenvolveria e aí vem a prótese como uma coincidência dos sintomas, né? E a gente faz vários exames de sangue, exames de imagem, mas basicamente para poder excluir outras doenças, não para poder dar um diagnóstico da síndrome Ásia. Então, quando todos esses exames, por exemplo, todos normais, né, aí te leva a pensar que pode ser essa síndrome Ásia, que é uma síndrome causada por agentes fora do organismo. E o tratamento é
simplesmente o mesmo, né? Da Sim. doença do silicone e da síndrome ásia, que é a retirada da prótese em bloco, que a gente chama, que é a prótese junto com a cápsula. E aí melhora os sintomas. Sim, geralmente a gente fecha o diagnóstico, né, quando a gente tem uma melhora dos sintomas com a retirada da prótese. Mas vale lembrar, assim, que esses sintomas, eles têm que ser muito expressivos para poder fazer com que a paciente opte por tirar a prótese, né? Pode falar, tenho prótese, estou com insônia, então eu vou querer tirar a prótese. Não é por aí. Exatamente, igual a gente falou, né? Foram descritos 4.400 casos no mundo, então assim, é muito, muito raro, né? É muito mais fácil esse sintoma estar relacionado com outro problema, né? Outra patologia do que exatamente com a prótese. E aí, o que a gente sabe é que pessoas que têm história familiar de autoimunidade, né, ou que já tem uma tendência a ter alguma doença autoimune, ou que já tem uma doença autoimune, aí sim a gente tem que talvez ter uma cautela maior de colocar outro agente associado, né? Mas, na população em geral, a gente não precisa de ficar pesquisando e procurando fatores, nem existe um exame específico que a gente pode saber se a pessoa tem ou não essa suscetibilidade para desenvolver. Então, se tiver algum histórico familiar ou histórico pregresso de doença autoimune, nós vamos pensar 2 vezes antes de colocar uma prótese. Só que tem aquela pessoa que não tem história familiar e também não tem histórico pessoal de doença autoimune e coloca a prótese e depois disso alguns marcadores, alguns exames de sangue começam a dar positivo. O que você acha disso? Você acha que a pessoa tem que preocupar com isso? Na verdade, não, né? Primeiramente, a gente só tem que pedir exame de fatores autoimunes quando a gente tem algum sintoma, né? E vale lembrar que esses exames eles podem vir alterados por diversos fatores, não só especificamente pelo implante, né? Pela introdução do silicone. Então, por exemplo, que foi uma pergunta que chegou pra gente, né? Se um fã alterado depois de ter colocado a prótese significaria que a prótese é o que contribuiu para esse exame alterado. Na verdade, pode ser sim um contribuinte, mas se a paciente não tem nenhum sintoma, a gente não tem que tratar o exame, né? A gente trata somente o sintoma. Então, a gente não tem que tirar a prótese só porque um exame veio alterado. E da mesma forma que a gente fala que o tratamento tanto da doença do silicone, do linfoma ou da síndrome ásia é a retirada da prótese, que é a retirada desse fator externo junto com a cápsula, as pessoas querem saber se depois que tira essa prótese, se depois de algum tempo ela pode pôr de novo. A minha opinião é que não. Nunca mais essa pessoa deveria pensar em colocar a prótese de mama. Acho que você pensa a mesma coisa, né? Na verdade, assim... Porque tem gente colocando, tem gente tirando, espera um pouco e depois põe de novo. O ideal seria procurar outras opções, né? Outros tipos de técnicas em cirurgia plástica, né? Para fazer essa reconstrução. Ou aceita ficar com a mama menor. Sim. Ou faz preenchimento com gordura do próprio corpo. É bom que a pessoa já faz uma lipoaspiração para poder pegar essa gordura, né? Ou utiliza retalho, faz alguma coisa que também, né, para uma pessoa com uma doença, entre aspas, benigna, talvez não seria tão interessante. Exatamente, né? Na verdade, porque se a pessoa reintroduzir um fator externo, que é a prótese, ela pode voltar a ter os sintomas que a fizeram tirar a prótese, né? Então... Agora um pensamento um pouquinho contrário. Se a pessoa já tem a prótese há muitos anos e não tem problema nenhum, aí ela quer trocar essa prótese. Depois nós vamos falar se ela precisa trocar ou não, também já é outra conversa, né? Quando ela troca essa prótese, esses riscos
eles voltam a acontecer ou ela já passou desse período de ter algum risco maior de desenvolver essas doenças todas? Na verdade, isso a gente ainda não sabe, né? O que a gente entende é que a partir do momento que aquele fator externo está lá, o corpo pode responder ao longo da sua vida de uma maneira, né? Então pode ser que o paciente nunca tenha tido nada e que depois de 10 anos ele desenvolva algum sintoma. Mas eu não acredito que por causa especificamente da troca da prótese, isso vai ser um problema. Se ela não tivesse trocado, tivesse permanecido com a mesma prótese, ela teria esse problema talvez do mesmo jeito. Exatamente, né? Exatamente. Por que nós estamos falando isso, gente? Porque as pessoas estão... É uma pergunta assim, talvez a mais frequente no consultório da Ana acredito que seja também. A pergunta é sempre a mesma: a prótese dura para sempre? E eu sempre respondo da mesma forma: para sempre é muito tempo. Prótese é um material sintético e como tal ela tem um prazo de validade. Pode até ser que a paciente fique com a prótese para sempre, mas não é o ideal, né? Exatamente. O que a gente sabe é que não existe um tempo fixo, né? Falou-se muito de 10 anos, não né? É assim mais. Né? Não é assim mais. O que a gente sabe é que a gente deve acompanhar essa prótese, né? Anualmente, com exame físico, né? Com exames de imagem. E se estiver tudo bem, sem sintoma, a gente pode permanecer com a prótese, né? Agora, se começar a aparecer alguma alteração no exame de imagem, ou alguma alteração de mudança de aspecto da pele, né? Ou até do formato, aí sim a gente vai avaliar a troca. Bom, então concluindo, gente, eu acho que a mensagem final que deve ficar é: se você sentir algum sintoma relacionado à sindromiase, né? Cansaço, perda de cabelo, fadiga, perda de peso, alguns outros sintomas, primeiro a gente tem que excluir outras doenças, mas você deve sempre conversar com o seu médico, né, ser examinada e se for o caso, se chegarmos à conclusão, a gente troca a prótese, retira a prótese, né, mas não é uma urgência e a gente sabe que é uma síndrome muito, muito rara. Né? Então, é muito mais fácil esses sintomas estarem associados a outros fatores do que exatamente a prótese. Então, não precisa de ficar insegura, não precisa de ficar assustada só porque você tem prótese e agora com essa novidade aí você vai ficar assustada achando que alguns sintomas estão relacionados a isso. E o que eu vejo, que eu percebo, Ana, que estão criando assim... comunidades, assim. Então tem a comunidade daquela pessoa que nunca colocou a prótese e nunca vai colocar, não quer. Tem a comunidade da pessoa que operou, colocou a prótese e está feliz e está sintomática e pronto. E tem aquela comunidade da pessoa que colocou a prótese e por algum problema, algum motivo, teve que retirar. E tem uma briga entre elas, cada um quer ser o dono da verdade dessas comunidades assim. Então eu queria dizer, gente, que está tudo bem, né? A maioria das mulheres não colocaram prótese, não vão colocar. Tá ótimo. Uma grande porcentagem delas colocaram as próteses e estão felizes aí, estão completas, estão satisfeitas e tal. E uma minoria que colocou a prótese teve algum problema, teve uma síndrome ásia, teve uma doença de silicone, teve um linfoma e teve que tirar a prótese e estão com saúde depois que retiraram a prótese. Então tá tudo bem também. Não precisa ficar brigando com isso. Exatamente. Eu acho que tudo é uma questão de se sentir bem, né? Tanto fisicamente como na parte estética também. E entender de uma forma segura, né, o que são cada sintoma e o que é cada doença. Pra gente também não sair fazendo, indicando retirada ou indicando procedimentos sem necessidade. Exatamente. Exatamente.
Muito bem. Espero que tenha contribuído para poder ajudar a esclarecer todas as dúvidas de vocês. Foi um prazer. Ana, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada.